Audiobook Psicocibernética, capítulo 5. Modos de utilização do poder do pensamento racional. Muitos de meus pacientes ficam desapontados quando lhes prescrevo um método tão simples quanto usar o poder da razão dado por Deus para mudarem crenças e comportamentos negativos. Para alguns, parece um caminho bastante ingênuo e não científico. No entanto, há uma vantagem: funciona. E como veremos mais adiante, o método se baseia em sólidas descobertas científicas. Existe uma falácia amplamente aceita de que o pensamento racional, lógico e consciente não exerce poder sobre processos ou mecanismos inconscientes e que, para mudar crenças, sentimentos ou comportamentos negativos, é necessário cavar e desenterrar material do inconsciente. Nosso mecanismo automático, ou o que os freudianos chamam de inconsciente, é impessoal. Funciona como uma máquina e não tem vontade própria. Ele sempre tenta reagir de modo apropriado às nossas crenças e interpretações correntes sobre o meio ambiente. Sempre procura nos dar sentimentos apropriados para atingir os objetivos que conscientemente determinamos. E funciona apenas com os dados com que o alimentamos na forma de ideias, crenças, interpretações e opiniões. O pensamento consciente constitui o botão de controle da máquina inconsciente. Foi por meio dele, ainda que talvez irracional e irrealista, que a máquina inconsciente desenvolveu padrões de reações negativos e inadequados, e é por meio do pensamento racional consciente que se podem afetar os padrões de reação automática. O Dr. John A. Schindler, autor de Como Viver 365 Dias por Ano e responsável pela introdução do conceito de doença emocionalmente induzida, ficou conhecido por seu notável sucesso em ajudar pessoas infelizes e neuróticas na recuperação da alegria de viver e na conquista de uma vida produtiva e feliz, alcançando um percentual de curas que excedeu em muito a da psicanálise. Um dos elementos fundamentais para o método de tratamento proposto por ele era o controle consciente do pensamento. Independentemente das omissões e comissões do passado, disse ele, uma pessoa tem de começar no presente para conquistar alguma maturidade e assim tornar o futuro melhor que o passado. O presente e o futuro dependem do aprendizado de novos hábitos e de novas formas de encarar velhos problemas. Apenas não há futuro em cavar continuamente o passado. O problema emocional subjacente tem o mesmo denominador comum em todos os pacientes. Eles esqueceram, ou talvez nunca tenham aprendido, o controle do pensamento atual para produzir o prazer da vida. Não cutuque a onça com vara curta. O fato de existirem enterradas no inconsciente lembranças de fracassos passados, experiências desagradáveis e dolorosas, não significa que elas devam ser desenterradas, expostas ou examinadas para que ocorram mudanças de personalidade. Como apontamos antes, todo o aprendizado de habilidades é realizado por tentativa e erro. Uma tentativa, erramos o alvo, lembramos conscientemente o grau de erro e fazemos a correção na próxima tentativa até chegarmos a um acerto ou tentativa bem-sucedida. O padrão de reação bem-sucedido é, então, lembrado e imitado em tentativas futuras. Isso vale, por exemplo, para um homem que está aprendendo a jogar ferraduras, dardos ou golfe, a cantar, dirigir um carro, conviver socialmente com outros seres humanos ou qualquer outra habilidade. Também vale para o rato aprendendo seu caminho através de um labirinto. Assim, em todos os servomecanismos, por sua própria natureza, existem memórias de erros passados, fracassos, vivências dolorosas e negativas. Tais experiências não inibem, mas contribuem para o processo de aprendizagem, desde que utilizadas adequadamente como dados de feedback negativo e entendidas como desvios do objetivo positivo desejado. No entanto, assim que o erro for reconhecido e a correção de curso feita, é também importante que o erro seja conscientemente esquecido e a tentativa bem-sucedida lembrada e adotada.
Essas memórias de fracasso não nos prejudicam enquanto nosso pensamento e atenção conscientes focam o objetivo positivo a ser alcançado. Portanto, é melhor não cutucar a onça com vara curta. Nossos erros, enganos, fracassos e às vezes até nossas humilhações constituem etapas fundamentais no processo de aprendizado. No entanto, deveriam atuar como meios para um fim e não um fim em si. Tão logo sirvam ao seu propósito, precisam ser esquecidos. Se conscientemente insistirmos no erro ou nos sentirmos culpados por ele e continuarmos nos repreendendo por causa disso, sem querer, o próprio erro ou fracasso se transformam no objetivo conscientemente perpetuado na imaginação e na memória. O mais infeliz dos mortais é aquele que insiste em reviver o passado na imaginação, sempre se criticando pelos erros, sempre se culpando por seus pecados. Jamais vou me esquecer de uma paciente que se torturava tanto em razão do passado infeliz que destruiu qualquer chance de felicidade no presente. Ela viveu durante anos amargurada e ressentida em decorrência de um grave caso de lábio leporino que a fazia evitar as pessoas. Desenvolveu uma personalidade fragilizada, ranzinza e contrária ao mundo e tudo que há nele. Não tinha amigos porque imaginava que ninguém desejaria aproximar-se de uma pessoa que parecia tão horrível. Deliberadamente evitava os outros e, o que é pior, afastava-os ao assumir uma atitude amarga e defensiva. A cirurgia resolveu seu problema físico. Ela tentou ajustar-se e começar a conviver em harmonia e afabilidade, mas descobriu que as vivências passadas ainda a prejudicavam. Sentia que, apesar da nova aparência, não conseguia fazer amigos e ser feliz, porque ninguém a perdoaria pelo que fora antes da cirurgia. Portanto, acabou cometendo os mesmos erros de antes e sentia-se mais infeliz do que nunca. Só começou de fato a viver quando aprendeu a parar não só de se condenar pelo que fora, mas também de reviver na imaginação toda a amargura que a havia levado ao meu consultório para a cirurgia. Criticamo-nos com frequência por erros do passado, além de não nos ajudar, gera a tendência de perpetuarmos o comportamento que mudaríamos. Em outras palavras, memórias de fracassos podem afetar negativamente o desempenho presente caso insistamos nelas e concluamos de modo tolo: eu fracassei ontem, portanto, fracassarei hoje. No entanto, isso não prova que os padrões de reação inconscientes tenham em si mesmos poder para se repetir e se perpetuar, ou que todas as memórias enterradas de fracasso devam ser erradicadas para que o comportamento possa ser alterado. Se somos vitimados, é em função da nossa mente consciente e racional, não inconsciente. Afinal, é por meio da parte racional de nossa personalidade que chegamos a conclusões e selecionamos as imagens-alvo em que nos focaremos. No momento em que mudamos nossa mente e paramos de potencializar o passado, ele, junto com todos os nossos erros, perde poder sobre nós. Ignore os fracassos do passado e siga em frente. Neste momento, mais uma vez, a hipnose nos fornece uma prova convincente. Quando informam ao hipnotizado tímido e excluído socialmente de que ele é um orador ousado e autoconfiante, e ele acredita nisso, seus padrões de reação se alteram de imediato. Ele age conforme acredita ser e direciona sua atenção para o objetivo positivo desejado sem nenhum pensamento ou consideração pelos fracassos anteriores. Dorothea Brande conta em seu fascinante livro Desperta e Vive como essa ideia possibilitou que se tornasse mais produtiva e bem-sucedida na carreira de escritora, valendo-se de talentos e habilidades que nem mesmo sabia possuir. Ela ficou curiosa e surpresa depois de testemunhar uma demonstração de hipnose e, após ler uma frase do psicólogo F. M. H. Myers, afirmou que sua vida mudara.
Myers explicava que os talentos e as habilidades que vinham à tona nos sujeitos hipnotizados se justificavam pela purgação da memória de erros do passado. Se isso era possível sob hipnose, ou seja, se as pessoas comuns carregavam em si talentos, habilidades e poderes não usados apenas em razão de lembranças de fracassos, Brandy perguntou a si mesma por que uma pessoa desperta não poderia usar esses mesmos poderes, ignorando os fracassos e agindo como se fosse impossível não alcançar o sucesso. Então, determinou-se a tentar. Ela agiria como se os poderes e as habilidades estivessem à sua disposição e, em vez de adotar uma postura hesitante, em 1 ano, sua produção literária e as vendas de seus livros passaram por significativo incremento. E mais, ela ainda descobriu talento para a oratória, o que lhe garantiu muitos convites como palestrante. Enquanto antes não demonstrava qualquer talento para palestras. Na verdade, detestava palestrar. Sentia-se realizada. O método de Bertrand Russell. Em seu livro A Conquista da Felicidade, Bertrand Russell afirma: "Não nasci feliz. Quando criança, meu lema favorito era farto do mundo e oprimido pelo peso dos meus pecados. Na adolescência, odiava a vida e estava continuamente à beira do suicídio. O que me salvou foi meu desejo de aprender matemática. Agora, pelo contrário, desfruto a vida, quase posso dizer a cada ano, essa prazerosa disposição aumenta mais. Em grande parte, isso se deve ao fato de me preocupar menos comigo mesmo. Como outros que tiveram uma educação puritana, eu tinha o hábito de refletir sobre meus pecados, loucuras e falhas. Considerava-me, sem dúvida, com razão, um ser miserável. No entanto, aos poucos aprendi a ser indiferente a mim e às minhas deficiências. Passei a centrar minha atenção cada vez mais em objetos externos, o estado do mundo, os vários ramos do conhecimento, as pessoas de quem gostava." No mesmo livro, Russell descreve seu método para modificar os padrões de reação automática com base em falsas crenças. É bem possível superar sugestões infantis do inconsciente e até mesmo mudar o conteúdo delas, impregnando a técnica certa. Quando você começa a sentir remorsos por um ato que a razão lhe garante que não é mal, examine as causas da sensação e convença-se de uma vez por todas que é absurda. Deixe que suas crenças conscientes se tornem tão vivas e insistentes a ponto de causar no subconsciente uma marca bastante forte para contrapor as marcas deixadas por sua mãe ou sua babá na época da infância. Não se conforme com a alternância entre momentos de racionalidade e irracionalidade. Encare o irracional, resolvido a não o respeitar e não deixar que ele domine. Sempre que ele impelir para a mente consciente pensamentos ou sentimentos absurdos, arranque-os pela raiz, examine-os e os rechace. Não se resigne a ser uma pessoa vacilante que oscila entre a razão e as tolices infantis. Mas para que a rebelião tenha êxito, para que traga felicidade aos indivíduos e lhes permita viver de maneira consciente de acordo com um determinado critério e não hesitante entre 2, outros ou mais, é necessário que o indivíduo pense e sinta profundamente o que a sua razão lhe diz. A maioria dos homens, quando rechaça superficialmente as superstições de sua infância, crê que já não lhe resta mais nada a fazer. Não percebe que tais superstições continuam à espreita, ameaçando-os. Quando aparece uma convicção racional, é preciso assumi-la com energia, aceitar suas consequências, examinar se ainda não restaram crenças que não batem com essa nova convicção. Sugiro que um homem deve decidir com ênfase no que ele acredita racionalmente e nunca permitir que crenças irracionais contrárias passem sem ser
contestadas ou mesmo que o dominem, por mais breve que seja. Trata-se de raciocinar nesses momentos em que é tentado a se tornar infantil. E tal raciocínio, se for suficientemente enfático, pode ser muito breve. Ideias não mudam pela vontade, mas em razão de outras ideias. Percebe-se que a técnica de Bertrand Russell, buscar ideias que são incoerentes em relação a alguma convicção profunda, é, em essência, a mesma do método testado clinicamente com surpreendente sucesso pelo Prescott-Lekay. O método de Lekay consistia em fazer o sujeito enxergar que algum conceito negativo dele era inconsciente com outra crença arraigada. Lekay acreditava ser inerente à própria natureza da mente a necessidade de todas as ideias e conceitos que compõem o conteúdo total da personalidade parecerem coerentes entre si. Se a incoerência de uma determinada ideia for consistentemente reconhecida, ela deve ser rejeitada. Um dos meus pacientes era um vendedor que morria de medo ao atender importantes figurões. No entanto, superou toda essa situação do temor e nervosismo em apenas uma sessão de aconselhamento durante a qual lhe perguntei: você ficaria fisicamente de quatro e rastejaria até o escritório do homem, prostrando-se diante de um personagem superior? Claro que não, ele exclamou. Então por que você se encolhe mentalmente e rasteja? Outra pergunta. Você entraria no escritório de um homem com a mão estendida e pediria a ele dinheiro para um café? Com toda certeza não. Você não vê que está fazendo essencialmente a mesma coisa quando vai visitar um cliente, parecendo muito preocupado quando ele aprova ou não? Não consegue ver que estende a mão implorando que o cliente o aprove e aceite como pessoa? Lekay descobriu a existência de duas poderosas alavancas para mudar crenças e conceitos. Há determinadas convicções padrão que são defendidas por quase todos. 1. O sentimento ou a crença de que alguém é capaz de fazer sua parte, mantendo certa independência. E 2. A crença de que há algo dentro de nós que deveríamos permitir passar por indignidades. Examine e reavalie suas crenças. O pensamento racional é usado raras vezes, e aí está uma das razões de ele ser pouco reconhecido. Identifique a crença sobre si mesmo, sobre o mundo ou sobre outras pessoas que subjaz o seu comportamento negativo. Algo sempre acontece que o leva a perder exatamente quando o sucesso parece ao seu alcance. Talvez você se sinta indigno de sucesso. Não fica à vontade perto de outras pessoas? Talvez acredite que é inferior a elas ou que são hostis e pouco amáveis. Sente ansiedade e medo sem uma boa justificativa em uma situação relativamente segura? Talvez acredite que o mundo onde vive é um lugar hostil, perigoso ou mesmo que você merece ser punido. Lembre-se de que comportamento e sentimento surgem da crença. Para erradicar a crença responsável por eles, pergunte-se: por quê? Há alguma tarefa que você gostaria de realizar, algum canal por meio do qual gostaria de se expressar, mas recua por sentir que não pode? Pergunte-se: por quê? Por que acredito que não posso? E depois se pergunte: essa crença se baseia em um fato ou em uma suposição? Ou em uma conclusão falsa? Então pergunte-se: número 1. Existe razão racional que justifique tal crença? Número 2. Será que estou enganado com relação a essa crença? Número 3. Eu chegaria à mesma conclusão se isso estivesse acontecendo com outra pessoa? Número 4. Por que devo continuar a agir e sentir como se essa crença fosse verdade, se não há nenhuma boa razão para acreditar nela? Não responda a essas perguntas de modo displicente. Enfrente-as com firmeza.
Pense muito nelas. Emocione-se. Você consegue entender que se ludibriou e se subestimou não por causa de um fato, mas apenas por causa de alguma crença estúpida? Se sim, tente despertar em si indignação ou até mesmo raiva. Indignação e raiva às vezes podem atuar como libertadoras de ideias falsas. Alfred Adler, depois de ficar bravo consigo com sua professora, foi capaz de descartar uma definição negativa de si mesmo. Essa experiência não é incomum. Um velho fazendeiro disse que abandonou o hábito de fumar no dia em que percebeu que esquecera o tabaco em casa e começou a andar mais 3 quilômetros para pegá-lo. No caminho, notou que o vício o usava de modo humilhante. Muito aborrecido, deu meia volta, retornou para a roça e nunca mais fumou. Clarence Darrow, célebre advogado, disse que o seu sucesso começou no dia em que se enfureceu ao tentar obter uma hipoteca para comprar uma casa. No processo do término da transação, a esposa do credor disse: "Não seja idiota, ele nunca vai ter dinheiro suficiente para pagar isso." O próprio Darrow tinha sérias dúvidas nesse sentido, mas algo aconteceu quando ouviu tal comentário. Indignou-se com a mulher e consigo mesmo e decidiu que alcançaria sucesso na vida. Um amigo meu, empresário, viveu uma experiência semelhante. Ainda se sentindo um fracasso aos 40 anos, continuamente se preocupava com como as coisas seriam, com as próprias imperfeições, com as chances de conseguir ou não concluir cada empreendimento. Com medo, ansioso, estava tentando comprar algumas máquinas a crédito quando a esposa do vendedor se opôs, alegando não acreditar que pagaria o maquinário. No início, sentiu-se frustrado. Depois, indignado. Quem era ele para ser tratado assim? Quem era ele para se esgueirar pelo mundo, sempre receando o fracasso? A experiência despertou um novo eu dentro dele. Imediatamente percebeu que a observação da mulher, assim como a opinião que mantinha sobre si mesmo, era uma afronta a essa nova personalidade. Apesar de não ter dinheiro, crédito ou uma forma de alcançar o que queria, acabou encontrando um jeito e em 3 anos tornou-se mais bem-sucedido do que jamais sonhara ser. Não em um negócio, mas em 3. O poder do desejo profundo. Para ser eficaz na mudança de crenças e comportamentos, o pensamento racional precisa vir acompanhado de sentimento e desejos profundos. Imagine o que você gostaria de ser e ter e por um instante presuma que essas coisas são possíveis. Desperte um desejo profundo por elas. Entusiasme-se, dedique-se a elas enquanto as revisa mentalmente. Suas atuais crenças negativas se formaram por pensamentos e sentimentos. Crie emoções suficiente ou sentimento profundo e seus novos pensamentos e ideias aniquilarão os anteriores. Analise tal situação e compreenderá que está usando um processo que já empregou muitas vezes antes. Preocupação, com a única diferença de alterar os objetivos negativos agora para positivos. Quando você se preocupa, em primeiro lugar, imagina vividamente algum resultado ou objetivo indesejável no futuro. Você não faz esforço algum, não se empenha em força de vontade, mas continua pensando no resultado final. Pensa nisso e remoe a ideia imaginando-a como uma possibilidade, ou seja, brinca com a ideia de que pode acontecer. Essa repetição constante e pensar em termos de possibilidade faz com que o resultado final lhe pareça cada vez mais real. Depois, com o tempo, geram-se automaticamente as emoções apropriadas, medo, ansiedade, desânimo, elementos adequados ao resultado final indesejável com o qual se preocupa. Agora, mude a imagem do objetivo e facilmente gerará boas emoções. Caso se imagine e pense,
reiteradamente em um resultado final desejável fará a possibilidade parecer mais real e mais uma vez serão geradas emoções apropriadas de entusiasmo, alegria, encorajamento e felicidade. Ao formarmos bons hábitos emocionais e eliminar os maus, disse o Dr. Knight Dunlop, temos de lidar, sobretudo, com os pensamentos e hábitos de pensamento. Como um homem pensa, assim ele é no coração. O que o pensamento racional pode e não pode fazer? Lembre-se de que o seu mecanismo automático pode funcionar tão facilmente como um mecanismo de fracasso quanto como um mecanismo de sucesso, dependendo dos dados que lhe fornece para processar e dos objetivos que define. Ele é um mecanismo de busca de objetivos, ainda que trabalhe com os objetivos que você define. Muitos de nós, inconscientemente, de modo involuntário, mantendo atitudes negativas e imaginando o fracasso para nós mesmos, estabelecemos metas de fracasso. Lembre-se também de que seu mecanismo automático não raciocina sobre os dados com que é alimentado e nem os questiona, apenas os processa e reage adequadamente a eles. É muito importante que lhe sejam oferecidos dados verdadeiros relativos ao meio ambiente. Este é o trabalho do pensamento racional consciente. Conhecer a verdade, formar avaliações, estimativas e opiniões corretas. Nesse sentido, a maioria de nós tende a nos subestimar e superestimar a natureza da dificuldade que enfrentamos. Sempre pense no que você tem que fazer como algo fácil e assim será, disse Emily Coué, psicólogo e farmacêutico que introduziu um método popular de psicoterapia e autoaperfeiçoamento baseado na autossugestão otimista. O psicólogo Daniel W. Jocelyn seguiu a mesma linha em seu livro Why Be Tired? Por que se cansar? Fiz extensos experimentos para descobrir as causas comuns desse esforço consciente que congela a mente pensante. E parece sempre ser devido à tendência de exacerbar a dificuldade e a importância dos trabalhos mentais, levá-los muito a sério e temer que o considerem incapaz. Pessoas eloquentes em conversas descontraídas tornam-se imbecis quando sobem num palco. Simplesmente aprenda que, se você pode despertar o interesse em alguém, pode interessar a todos, ao mundo, e não seja paralisado por magnitudes. Uma pessoa que teme falar em público quase sempre não teme falar abertamente com amigos de confiança. O fato de você conseguir falar abertamente com um amigo significa que tem habilidade de falar em público. Portanto, basta que traga a mesma pessoa que fala com facilidade com os amigos para o espaço onde você falará diante de uma multidão e imagine-se falando abertamente com o seu grupo reduzido. Depois, amplifique as imagens em sua mente para abranger uma plateia maior. Então, falar em público se tornará fácil. Nunca se sabe até tentar. Cabe ao pensamento racional e consciente examinar e analisar mensagens recebidas para aceitar as verdadeiras e rejeitar as falsas. Muitas pessoas se impressionam com o comentário casual de um amigo como "você não parece tão bem hoje". Se elas são rejeitadas ou repreendidas por alguém, engolem sem ressalvas o que imaginam ter o significado disso. São inferiores. A maioria de nós está sujeita a insinuações negativas todos os dias. Se nossa mente consciente está no trabalho, não temos de aceitá-las sem critério. Não é necessariamente assim. É um bom lema. É função da mente racional consciente formar conclusões lógicas e corretas. Falhei uma vez, então provavelmente vou falhar no futuro. Não é um pensamento lógico e nem racional. Concluir que, de antemão, que não é possível avançar sem tentar ou ter qualquer evidência de que embase a inevitabilidade do fracasso não é racional. Deveríamos ser mais parecidos com um homem a quem perguntaram se sabia tocar piano. Não sei, respondeu ele. O que você quer dizer com não sabe? Nunca tentei, o sujeito retrucou.
Decida o que você quer, não o que não quer. É função do pensamento racional consciente decidir o que você quer, selecionar os objetivos que deseja alcançar e focar-se neles, e não naquilo que você não deseja. Não é racional despender tempo e esforço focando-se naquilo que não se quer. Quando o presidente Eisenhower era general na Segunda Guerra Mundial, perguntaram-lhe qual seria o efeito sobre a causa aliada se as tropas invasoras tivessem se lançado de volta ao mar das praias da Itália. Seria muito ruim, disse ele, mas nunca permito que minha mente pense desta maneira. Mantenha o foco. Cabe ainda à mente consciente prestar estrita atenção à tarefa que tem em mãos, ao que está fazendo e ao que está acontecendo ao redor, para que essas mensagens sensoriais mantenham o mecanismo automático informado sobre o ambiente e permitam que ela reaja espontaneamente. Em síntese, mantenha o foco. No entanto, não é função da mente racional consciente criar ou executar a tarefa que nos cabe. Metemo-nos em apuros quando deixamos de usar o pensamento consciente do jeito que deveria ser usado ou quando tentamos usá-lo do jeito que nunca deveria ser usado. Não podemos espremer o pensamento criativo do mecanismo automático por meio de um esforço consciente. Não podemos executar esse trabalho por meio de esforços conscientes. Porque tentamos e não conseguimos, ficamos preocupados, ansiosos, frustrados. Lembremos, o mecanismo automático é inconsciente. Não vemos as rodas giramos. Lembremos, o mecanismo automático é inconsciente. Não vemos as rodas girando. Não sabemos o que está acontecendo sob a superfície, porque ele opera espontaneamente ao reagir a necessidades. Não podemos ter garantia certificada de que ele dará uma resposta. Somos obrigados a adotar uma posição de confiança. Só confiando e agindo recebemos sinais. Em suma, o pensamento racional consciente seleciona o objetivo, reúne informações, conclui, avalia, estima e coloca as rodas em movimento. Mas não é responsável pelos resultados. Precisamos aprender a fazer o nosso trabalho, agir conforme as melhores suposições disponíveis e deixar os resultados cuidarem de si mesmos. Pontos chaves para relembrar. Resuma. Histórico de caso, redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo. Fim do capítulo 5.